Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Então vamos aguardar um pouquinho para bater um papo de noiva hoje. Oi, amore! Obrigada pela presença. Boa noite. Oi! Bem-vindos a quem está entrando aí, quem vai nos assistir, vai nos prestigiar. A gente tá, deixa eu ver aqui. Vocês estão me escutando bem? Fazer um teste. Vocês me escutam? Boa noite, Thaís. Foco na voz. Eu acredito que vocês estão me escutando, né? Para quem não me conhece, meu nome é Letícia Madruga. Obrigada, Thaís, pela resposta. É porque eu tava com o áudio ligado ali do telefone e aí tava dando interferências. Eu sou assessora de eventos sociais, cerimonialista e hoje o nosso papo é especial para falar de casamentos, tá? Vou entrar nos primeiros minutos aí como uma ex-noiva, né? Já fui um dia, lá em 2007, contar um pouquinho da minha experiência, né? Da nossa experiência. E a nossa convidada, a Tatá, a Tainá, do ateliê da Tatá, também vai contar um pouco da experiência dela, do casamento dela. E logo depois a gente vai abordar, né? Sobre o casamento de A Z, se der tempo, se não der a gente vai marcar um outro dia, porque é um assunto que abrange muitas coisas, né? Eu vou chamar a Tainá aqui pra gente... deixa eu apertar aqui, Dona Tainá. Obrigada. Não sei se é a Natália que tá ali no foco dando um oi pra gente. Oi, boa noite. Oi, tudo bom? Tudo bem, querida? Prazer em te ter aqui, pra gente bater esse papo, conversar. Sempre muito gostoso conversar. A gente tá nesse período aí de isolamento, sem poder receber, sem poder ir até as pessoas, né? Eu acho que isso aquece um pouco o coração da gente, assim, de poder ter essa troca, né? É muito legal. Com certeza. E obrigada pelo convite. Você sabe que eu sou apaixonada por casamento, como você mesma disse. A gente vai falar das nossas experiências, né, de ex-noivas e bater um papo. E quando eu fui divulgar a live também, eu falei, gente, vai ser um bate-papo super leve, porque a lei é muito leve, as histórias são muito boas. Então a ideia aqui é, né, a gente compartilhar um pouco dessa experiência. Até para quem já casou, eu mandei o invite, porque é Não, gostoso mas falar, a né? intenção é essa, né? Nós já passamos por essa aí há algum tempo. Então, a intenção é justamente trazer um papo descontraído, um papo leve, porque eu acho que de coisas tensas a gente já está aí com a mídia cheia, né? Então, vamos Exato. trazer um conteúdo tranquilo para cá. E como a gente está aí, né, prestes a voltar, digamos assim, né? As coisas estão se encaminhando para um retorno em breve. É interessante a gente voltar a aquecer o nosso coração falando daquilo que a gente mais ama, que é casar pessoas, né? Então, gente, eu combinei com a Tainá que a gente ia fazer uma dobradinha assim sobre os nossos casamentos, né? Inicialmente. Então, a gente ia falar um pouquinho de como foi o casamento dela e o meu não aconteceram aqui no Rio de Janeiro, né? Eu sou gaúcha, a Tainá é do Capixaba, Espírito Santo. Capixaba, Espírito Santo. Então, os nossos casamentos não aconteceram aqui. Então, a gente vai trazer um pouquinho de outras realidades, né? Eu já venho falando há algum tempo, e quem me conhece está cansado de ouvir essa história, né? Que eu sempre falo que meu casamento tinha tudo para ter dado muita coisa errada, mas graças a Deus deu certo.
meus pais se empenharam muito, assim, até o término do evento, sabe? Às vezes eu paro para pensar, digo, gente, o que eu faço até o final de um evento hoje, enquanto equipe, enquanto cerimonialista, eu vi meus pais fazerem no dia do meu casamento, sabe? No dia seguinte eles estavam exaustos, não tinham pés, porque não curtiram o dia, né? Porque eu não tive cerimonialista, né? Não existia a função de uma assessora de eventos na minha época. Se tinha, era algo muito fora da nossa realidade e numa cidade próxima, não na minha, né? Então, foi uma experiência assim, bem marcante, porque foi tudo feito muito de forma caseira, o que deixou, de certa forma, levou, né, para o evento um pouco da parte artística que eu não tenho, tá? Vamos começar. Mas é um aprendizado também, né? Acho que eu falando também, com uma profissional da área, vem falar. A minha que eu coloquei a tá aqui, a Patrícia, ó. Beijo. A Janaína do cerimonial, minhas amigas, está todo mundo aqui vendo. Eu vi algumas, vi mães debutantes, aqui a Ana também. Porque não deixa de ser um evento gigante. Não, e ela também é casadíssima, eu sei que esses dias ela comemorou bodas aí, então de repente ela também vai ter algumas coisas para nos ajudar. Eu comemorei bodas de papel no religioso, né, amor? Foi? Quando? 22 de junho. Junho agora? Parabéns, poxa, um ano. Bodas de papel é um ano, né? É porque a gente tem quase 2 anos no civil, um ano no religioso. Eu falei, a gente comemora tudo. Tudo, com certeza. Comemora tudo. E aqui a gente comemora o dia que a gente se conheceu, o dia que começou a namorar, o dia do noivado, o dia do casamento, o dia do primeiro filho, o dia do segundo filho. Exato, tudo motivo. Não, a gente tá brincando assim, dando risada, mas é isso que a gente tem que levar, né? Esses dias até fiz um post, o amor deve ser celebrado sempre, independente de qual situação. A gente tem sempre que pensar nesse significado, assim, né? De levar como... Não deixar as coisas amoecer, né? De ficar mornar. Não, a gente tem que estar sempre, né? Nossa, eu de diamantes. Ana minha tia, minha madrinha. Ah, que legal! Olha uma história só. legal dela, eu vou contar, tia, desculpa. Quando ela fez bodas de esmeralda, meu tio... de esmeralda. Ela completou, tem 2 anos, se eu não me engano. E amanhã é aniversário de casamento deles. Meu tio comprou uma vaca no sítio, deu o nome de Esmeralda e deu para ela. Que beleza interior, né? Que máximo! Não, ela falou, eu ganhei uma vaquinha chamada Esmeralda. Foi muito bom. Que máximo! Mas então, eu tenho essa experiência de casamentos, né? Assim, meus pais são casados, meus tios, meus avós, enfim, e muitos amigos. Eu comecei a trazer essa questão do casamento, valorizar e ver isso muito forte, né? Então eu falo com meu marido, a gente se apaixona todo dia. E essa quarentena eu acho que é a maior prova disso, né? Eu passei por vários problemas, como você já sabe, né? O mundo do casamento ele tá me trazendo esse fôlego de novo, essa vontade de novo, né? E aí até por isso que eu voltei a investir nisso, né? Tainá, vou te pegar, pega não, tia, essa história é muito boa. Mas a gente se apoia muito, né? E durante o casamento, o que foi mais legal, aí falando um pouquinho do meu, né? Que eu casei no Espírito Santo, como se diz, foi que a gente quase não brigou. A gente brigou no momento que a gente resolveu fazer a festa, porque eu queria e ele não. Posso contar uma história? Pode sim. Ele era o noivo que não queria festa. Não queria nada. E nem minha mãe. Minha mãe tá aqui, ó. A minha mãe fala, vocês não vão casar? Porque tem aquela questão muito forte, né? Que assim, você faz uma festa, os outros... Você gasta um dinheirão, os outros saem falando mal e etc. Mas eu tenho uma hashtag, né? Que pra mim é a cara dos noivos e a gente fez a festa pra gente. Então, quando a gente conversou sobre isso, deu certo. Mas, enfim, aí a gente começou a falar, né? E outra coisa, eu não tive pedido de casamento, porque desde que a gente se conheceu, a gente praticamente já morava junto, não se desgrudou mais. E aí a gente comprou aqueles anéisinhos de compromisso, sabe? Compromisso. Aí eu falei, não gostei, tá me machucando. Ele,
ah, ano que vem eu vou te dar um de ouro. Falei, isso é um pedido de casamento? Ele falou, é. Eu falei, ah, legal. E foi esse o meu Então você pedido. teve de uma forma inusitada, mas teve. Ó, estou vendo coraçõezinhos aqui do lado subir. Pessoal que está curtindo aí, que está assistindo com a gente, aperta no coraçãozinho aí para nossa live ficar na frente, para a gente ter mais visibilidade aí, para mais pessoas enxergarem o nosso conteúdo. Isso aí. Aí a gente chegou e falou, então tá bom, vamos fazer uma comemoração? Vamos fazer um churrascão lá no prédio dos meus pais, a gente faz na cobertura, casa na igreja, porque eu queria casar na igreja, né? Enfim, aí a questão de religião, queria casar na igreja e tudo mais. Aí eu falei, a gente entra lá na igreja, faz a cerimônia com o padre e vai para um churrascão, que é a nossa Nossa, cara. muito parecido o pensamento. Não Vou é? Tipo contar assim, já. isso porque eu conheci ele com 32. Eu já nem queria mais casar. Aí quando eu conheci, deu vontade de casar. Aí eu fiz ele pedir minha mão pro meu pai e pra minha mãe. Ele foi. Aí meu pai, em 5 minutos, abençoou o casamento. Minha mãe, não, vai casar agora não. Foi Ô, muito mãe. engraçado. A mãe Mas sempre hoje tem ela uma. ama. Não, mas depois da festa, até hoje ela fala: quando é que você vai ter outro casamento? Quando é que vai ter outra festa? Mãe, se acalme. Agora tem que vir as bodas com a comemoração para brindar mesmo, né? A Para gente ia fazer festejar. esse ano, mas, né? Aí mamãe vendo Sim, e é. tal. E aí o que acontece? Aí falamos, tá tudo certo, vai ser isso. Ele pediu minha mão em casamento e tudo mais. Aí eu falei, então tá, amor, vou numa loja aqui no Rio provar um vestido de noiva. Menina, quando eu vou ter o vestido de noiva, eu cheguei em casa, só olhei pra ele e falei assim, então, eu quero uma festa. Eu sempre falo que existe uma fadinha da noiva e que é nesse momento que ela entra no cérebro da noiva. Eu nem falo coração, porque coração envolve, né, outras emoções. Mas quando É, a noiva bota na cabeça que quer algo, nada tira. mas foi exatamente isso. Porque assim, quando eu cheguei em casa, eu mostrei pra ele as fotos do vestido. Eu falei assim, amor, nenhum desses combina com uma cobertura. Não combina. Agora eu quero uma. Eu fiquei imaginando você de vestidão, um churrascão. Não que não pudesse, mas se você botou, né, um vestidão, você sentiu a noiva princesa lá, acabar no churrasco, Não, e eu né? provei modelo. Aí vem um outro ponto que eu queria falar também, que foi muito importante, né? Que eu acho que é muito importante, que é o estilo do casamento. Eu queria uma coisa super rústica, eu sou muito rústica, eu sou muito. Eu queria um boho chique, algo assim. E Sempre. aí, eu cheguei a provar um boho chique, não sei o quê, só que ela me vestiu com princesa. E eu não casei com princesa. Mas quando eu me vi naquele vestido, eu já vi assim, eu já me vi entrando na igreja com meu pai, eu já me vi entrando com ele no cerimonial, sabe? Foi uma coisa assim, foi, foi instantânea. E aí, é, a gente não tinha, né, dinheiro, enfim, a gente que tinha que pagar, a gente começou a pesquisar no casamentos.com.br, que eu acho que é muito legal, e no Instagram. Sim. Começamos a ver valor, ver valor, ver valor. Mas a primeira coisa que eu fiz quando a gente decidiu ter o casamento foi cerimonialista. Eu precisava, Que bacana. principalmente Isso deve morando no ser sempre uma Espírito das Santo. primeiras coisas, né? Não, Deveria ser a primeira, o primeiro fornecedor a ser procurado mas foi para a quem quer primeira. fazer algo direitinho. É, ótimo, né? Você Foi a primeira. pensou. Assim, a mamãe que achou até pra mim, ela conhecia uma pessoa de uma prima, por indicação também muito legal, né? Principalmente porque eu organizando aqui no Rio de Janeiro para casar lá. Aí a mamãe Você falou, já morava aqui no Rio? já, Ah, eu moro aqui há sim, foi 15 2 anos anos. atrás. Eu moro há 15 anos aqui. Sou psicóloga, vim fazer faculdade e nessa carreira de RH, mas eu sempre gostei de artes, né? Mamãe é artes plásticas, fez artes plásticas, então eu gosto muito disso, né? E tudo foi assim, a minha cerimonialista olhava de lá por vídeo e etc. O meu marido, ele foi escolher o vestido comigo, a minha sogra participou bastante. Então, assim, foi um casamento que, como meus fotógrafos dizem, né? De tradicional só o amor. Porque até Só o amor. no Não, as cerimonial poucas fotos que eu vi do seu casamento, lindíssimas, aqui, ó. né? Aquelas Eu montei fotos esse de quadrinho. Eu entrei no show. cerimonial com a música Cheguei da Ludmilla. Falei, não, eu quero uma coisa completamente diferente. Negócio alto astral e tudo mais. Mas aí, assim, a gente brigou porque ele falava, mas quanto é que vai ser? Vai ser isso, vai ser aquilo, eu prefiro investir o dinheiro. E aí a gente chegou a um consenso, que é isso que eu te falei, né, Lê? É o nosso casamento. Eu falei, o casamento é pra gente. Tanto que o casamento foi para 100 pessoas. Então, quando a gente chegou nesse consenso, quando a gente entendeu que o casamento era pra gente, o casamento começou a ter a nossa cara. Funciona.
E aí as pessoas ficam naquela preocupação, Tainá, de querer mostrar aos outros, de fazer para os outros. Eu sempre converso isso, é fato, assim, sempre é uma das primeiras, um dos primeiros questionamentos que eu tenho com os meus clientes é com relação a isso. A estrutura financeira, quando eu assumo uma assessoria completa, a gente sempre fala sobre o teto orçamentário, né? Para ninguém passar além do que pode, para não ficar naquela de querer mostrar para os outros que está fazendo alguma coisa e fora da sua realidade. Então tem que estar ali. Ó, minha mãe também está aí. Beijo, mãe. Eu vi. Lá do Sul. Está lá direto do Rio Grande do Sul nos acompanhando. Então, assim, a gente sempre tem que pontuar essas coisas, né? Fazer o casamento para os noivos. A gente sabe, entende que sempre vai ter a opinião da família, porque a família que eu digo é aqueles que são próximos mesmo, né? Pai e mãe, que a gente entende que muitas vezes, né? Por exemplo, falando do meu casamento, a minha mãe foi a minha assessora, foi a minha cerimonialista, né? Porque a gente não teve. Então, assim, quem fez tudo foi eu e ela. E na época eu era universitária, eu não trabalhava ainda. Eu era bolsista do CNPq, eu fazia pesquisa, e o dinheiro que eu ganhava como bolsista era para custear passagem de ônibus, livro, congresso, essas coisas assim, era muito baixo. Então, zero para planejar casamento. Eu ri, eu achei um pouco interessante quando você falou da questão de querer casar na igreja, porque isso foi uma das coisas que mais me emocionava, assim. Carol Cerini, obrigada pela presença. Eu ia falar dela agora, porque eu falei pra você, desculpa te interromper, Bacana, que a primeira coisa que eu fiz foi a cerimonialista, que foi a Rayane, que é um anjo na minha vida, e o segundo contrato foi a Carol. Eu comprei o curso de noivos dela, que ela tem um curso de noivas. Isso. Ganhei uma mentoria e assim, ela virou a minha guru de casamento também. Então assim, Rai, e por que cerimonialista também? Desculpa te interromper no Espírito Santo. Depois você explica os modelos, né, de cerimonialista. Tranquilo. Né? Mas o meu foi o seguinte, foi uma personalizada. Então, eu entrava em contato com os fornecedores, eu fazia tudo e mandava para ela. Rai, você fez um destination, né? Você não deixou de fazer um destination. Né? A maioria da família estava lá, mas teve muita gente do Rio que Você foi, até de fora indo. do Brasil. E aí eu falava para ela, você conhece esse fornecedor? Você conhece esse fornecedor? O que você acha desse preço? Porque eu não tinha noção de preço nem nada. Então, e difere muito, né, de uma capital para outra. Os preços diferem, o serviço difere. Muito. Mas você estava falando do seu. Não, e aí era uma das coisas que, assim, quando eu conheci o Fernando, a gente veio de uma mesma vibe, assim, de relacionamentos anteriores, então a gente não... Mas, independente da situação, a gente não estava desacreditado, muito pelo contrário, a gente encontrou uma outra força para seguir em frente, sabe? Ai, que lindo. E então a gente não teve dúvidas. Com 3 meses de namoro, ele chegou em mim e falou assim: olha, tem uma casa aqui na rua da sua mãe para vender, eu vou comprar ela, tá? E aí a gente mora nela. E eu, 3 meses, sabe? Tipo assim, inicinho, aquela coisa meio de vamos, sei que, vamos planejar. 4 meses, 1 mês depois, ele me pediu em casamento. Também foi algo super inusitado, assim. Ele primeiro falou com meus pais, eu nem sabia. Foi tomando café da tarde, com pão feito em casa da minha mãe, né? Não teve nenhuma pompa, nada. Mas guardo com muito carinho, assim, aquele dia, aquele momento, né? E aí a gente planejou por 1 ano. Isso foi em junho de 2006 e nós casamos em setembro de 2007. Nesse período, apesar de eu estar noiva, a gente não tinha marcado a data. A gente foi levando, porque estava essa questão do homem decidido é verdade, a Ju colocou ali. A gente tem que aproveitar. O meu pedido de casamento foi com 1 mês e meio, então eu te entendo. Também aqui foi também bom, foi assim. Bem rapidinho. Então, assim, a gente foi levando muito a questão da reforma, que ele comprou a casa, o gasto, né? Porque foi financiado e tudo mais. E aí, em março de 2007, a gente estava na rua, no centro da cidade, e tem um calçadão na minha cidade, e ao término do calçadão tem uma igreja linda, que é a Igreja Nossa Senhora do Carmo, em Rio Grande, e ela tem uma estrutura lindíssima, assim.
E aí a gente estava caminhando em direção ao ponto de ônibus, né? E nós éramos pedantes, assim. Aham. E aí ele virou, me puxou o braço assim para eu fazer a volta e eu disse: "O que que foi?" Ele falou: "Ah, lembrei de uma coisa, vem comigo." E me levou na igreja. Aí eu falei assim: "O que que a gente vai fazer aqui?" Ele falou: "Vamos marcar a data do nosso casamento." Ai, Foi que ele que tomou. legal! Aí eu olhei para ele e disse: "Sério?" Ele: vamos ver uma data, vamos ver uma data." E aí a gente se conheceu no dia 23 de janeiro, e esse dia 23 ficou marcado, né? E aí, mas a gente não queria deixar para o ano seguinte, a gente queria ainda em 2007. Aí nós olhamos ali um sábado, era dia 23 de setembro, era um sábado e iniciaria a primavera, né? E aí a gente conseguiu marcar para esse dia. Mary Jane, boa noite. É, a gente marcou para essa data, para setembro, e aí eu cheguei em casa e falei: "Mãe, a gente vai casar em setembro." Mas como assim? Faltam poucos meses, como é que a gente vai fazer tudo isso? E aí começou essa discussão, né? Mas aí a gente não tem dinheiro para festão, mas eu quero a cerimônia na igreja, eu quero receber uma bênção, né? Sim. Nós não somos católicos praticantes, assim, eu não posso dizer que nós somos praticantes, porque não, a gente não está todo domingo na igreja e tudo mais. Mas eu creio muito, eu me considero cristã porque eu creio muito na palavra, assim, independente, né? Mas eu sou uma mente muito aberta. E eu queria passar por aquele processo, era algo que fazia sentido para a gente. Então eu disse: "Não, mas eu só quero a cerimônia. A gente vai, casa na igreja, eu entro de vestido, a gente casa, a gente sai, a gente cumprimenta as pessoas na calçada e cada um vai para casa." Meu pai, mas como isso? Como que eu vou convidar a família? Vai vir de outra cidade, eu não vou dar oferecer nada. E aí eu tenho uma prima que na época ela tinha um buffet de restaurante mesmo, né? E ela me presenteou com um serviço, né? A gente fez as Ah, legal. compras, a gente comprou todo o material que ia usar, a gente fez um jantar, a gente comprou todo o material e ela me presenteou com um serviço, né? Então, assim, eles fizeram um garçom, toda a estrutura do buffet foi presente. E Legal. foi algo assim super aconchegante, familiar, só tinha nossa família mesmo, assim, pouquíssimos amigos. Hoje eu até assim fico pensando, né, caramba, não convidei, mas são pessoas que eu me dou bem até hoje, que entenderam a situação, porque eu digo, casamento demanda dinheiro. E a Sim. gente, eu até falei numa outra oportunidade, né? A gente precisa saber separar as coisas. Hoje em dia, a gente vive a realidade da mídia aqui, né? Ah, eu tenho relações sociais, eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, eu tenho Snap, eu tenho TikTok, e aí eu tenho um monte de amigos. Não, você tem que saber separar quem são os amigos mesmo para uma lista de casamento Sim. com aquelas pessoas que a gente cumprimenta, né, dá risada. Existe uma separação e você não pode sofrer por conta disso, por não poder colocar aquela pessoa na lista. E foi isso que eu fiz. A gente sentou várias vezes com meus pais, porque eles que pagaram, Uhum. e eu brinco que eles deixaram a gente convidar 5 amigos. Muito bom. Brincadeira, né? Minha mãe tá aí ouvindo. Não, mas foi uma coisa bem comedida, assim, mas foi para a família, foram para aquelas pessoas que realmente participavam da nossa vida. Então, assim, Exato. não teve nada, não rolou um estresse maior. E aí hoje, Tainá, quando a gente vê, assim, por exemplo, você que trabalha com essa parte arte, né, do casamento, você faz várias coisas legais e tal. Eu olho, eu falo assim, caramba, isso aqui pô, ia ficar bonito no nosso casamento, né, Fernanda? Ele falou: "Letícia, era outra época, não tinha isso, né? Era outra Com certeza. realidade." Com certeza. Olha, Thaís Viana, não tive festa de casamento porque minha família não sabia separar as coisas. Para não ter briga na família, resolvi fazer somente a cerimônia religiosa. Viu? Mas Pensando numa bodas, alguma coisa mais assim também, porque eu acho que futuramente, é né, Thaís? Eu legal. acho justo. É, Thaís é minha amiga, minha assistente. Aí eu acho justo uma festa de casamento, Thaís. eu tava falando hoje com uma pessoa que tá fazendo um curso comigo de mandalas e tudo mais. Ela falou: ai, tem 10 anos eu não fiz o casamento, mas eu sou doida pra casar. Eu falei: ah, chama de. E o vento levou, e já se foram 10 anos, enfim. Mas eu acho que essa festa é muito gostosa, né? É um momento muito gostoso, né? Sim.
E aí, quando você falou do vestido, assim, o seu marido teve muito mais atitude que o meu, né? O meu era mais assim, sim ou não, tem É porque dinheiro. vocês já moravam juntos, né, Tainá? Tem essa Tem, diferença. Nós tem. não morávamos, então, assim, eu queria muito aquilo. Eu era novinha, tinha 20 anos, ia É, fazer 21. Eu só queria sair da casa dos meus pais com essa condição de casar. Meu pai e minha mãe me deram total liberdade. Não, Leite, você vai morar junto, vê se vai dar certo. Não, eu coloquei na minha cabeça que eu só sairia casada. E ele comprou a ideia e casamos, né? mas é um momento de cada um para a gente respeitar também, né? Por exemplo, eu já morava 15 anos sozinha. Então, eu já tinha saído da casa dos Com meus pais, certeza, né? é outra Então, assim, realidade. é, foi um processo muito natural, mas tem uma curiosidade. E eu também já conheci ele com 32, né? Então, já estava quase com pra titia. Tenho 6 sobrinhos, já estava Que desistindo, isso? né? Nada, Mas menina. tem essa particularidade de que eu já morava sozinha. E aí ele veio muito para agregar. E foi a primeira pessoa que eu pensei realmente em casar, porque a nossa convivência é muito leve, é muito gostosa, sabe? Então, isso para mim foi muito importante. Eu não casaria por casar. Quando eu fiz 30 anos, eu tirei aquele negócio da cabeça. Você tem que ser casada, você tem que ser não sei o quê, você tem que estar. Falei, cara, não vou mais seguir regra da sociedade. Tanto que eu não segui nem no meu casamento, né? Mas eu entendo quando você fala essa questão do orçamento. E aí eu contratei a minha cerimonialista, que é a Rayane, o anjo da minha vida, e a Carol Serini, o curso dela. Você fala, pô, mas você já estava gastando dinheiro, você gastou mais dinheiro num curso? Gente, É entender super como fazer um necessário. casamento Isso é economiza. investimento, É um não é investimento gasto. maravilhoso. E são parceiros assim que eu tenho até hoje. Eu não chamo de fornecedor. Eu chamo de parceiros ou de amigos. Normalmente a gente vira amigo mesmo da família, sabe? Assim, É, eu tenho essa particularidade, assim, foi raro, eu acho que nesses 6, 7 anos que eu estou trabalhando efetivamente aqui no Rio, eu acho que umas duas ou três, de repente, clientes que eu passo na rua e só aceno de longe. O restante é sim. abraço, a gente temos proximidade com o telefone, rola, né? Já fui jantar na casa de uma ex, tipo, mãe de debutante, a gente me convidou para jantar depois da festa na É casa muito dela. legal. Entendeu? É um carinho muito grande, porque a gente acaba É. sendo. A gente se torna parte, ali, membro, né, daquele processo todo. Então, é E eu muito não sou legal. cerimonialista, né? Então, assim, eu participo, eu falo que em momentos especiais, né? Transformando sonhos em realidade. E mesmo Exatamente. assim, eu tenho cada noivinha, assim, que eu trato como... A gente se conheceu, né? Para o pessoal também saber que a gente se conheceu por acaso, por causa da Elídia, que foi uma noiva, né? Deixa eu E também... contar. Deixo. Olha, a Elidia e o Hamilton vão fazer 1 ano de casados agora, dia 27 Isso. de julho. Eles Aham. contrataram com a Tainá caixas, né, vários artigos ali eu acho que o kit lavabo, né, E te kit de lavava e para banheiro, passar palete. passar a gravata, né? Que ela queria Isso, presentear isso, os... as caixas Isso. para gravar. E aí eu precisava pegar com a Tainá, precisava receber essas caixas na semana, e eu não ia ter como ir até ela, e ela não tinha como vir até a mim. E a gente buscou uma solução. Ela ligou para mim e falou assim: Letícia, eu consigo colocar no Uber até o Flamengo ou até Botafogo, vê se tiver, Até o um ou outro, Flamengo. até o Até Flamengo, o né? Flamengo, é. E aí eu tenho um amigo que tem uma empresa lá que vai para a ilha. Esse amigo dela, gente, era meu cliente, era meu noivo também, tinha um casamento próximo. Gente, quando eu soube, eu falei, que mundo pequeno. A gente Quando deu eu muita vi, eu risada. assim, olha, eu sentei no sofá, juro para você que eu pensei, gente, Deus coloca, independente das crenças, tá, gente? Eu falo assim, o Eu universo acredito. conspira a favor. Eu Com digo, não poderia certeza. ter colocado em mãos melhores, porque a gente fica tensa, né? O teu trabalho ia atravessar a cidade do Rio de Janeiro para chegar até a mim na véspera do casamento. Será que a pessoa que ia trazer com cuidado ou não? Quando ele chegou na porta, né, falou assim: Olha, eu trouxe, falei, caramba, é muita coincidência, né? A gente ter se Exatamente. encontrado nessas situações. Muito Eles ainda legal. falaram, a Madruga? Aí eu falei, ela é a nossa cerimonialista. E foi na época que eu tava adotando um cachorro. Então, assim, gente, foi muito. E foi justamente a época que eu tava adotando o cachorro que eu voltei a falar mais com eles. E
tudo conspirou, né? Tudo Foi muito legal. conspirou pra gente E estar aí, aqui hoje, né? pois é. E aí, assim, uma coisa que eu queria muito que eu te falei também é a cara dos noivos, né? Como eu te falei, eu sou super rústica, né? E aí, eu e Thiago, a gente viajou para Vila Velha, no feriado de 7 de setembro. Isso eu já conversando com os fornecedores, sua planilha, tudo certinho e tudo mais, né? A gente visitou 15 cerimoniais em 3 dias. Porque era o tempo que a gente tinha. Era uma sexta-feira à noite até o domingo. Cerimoniais lá no Espírito Santo são casas de festa, Casas de certo? festas, isso, é. Tá, Casas não, de só para fazer essa diferença, porque eu fiz um curso com uma menina de lá do Espírito Santo, e eu lembro que ela falava muito no cerimonial, o cerimonial, o cerimonial. Aí no meio do curso ela falou: peraí, gente, eu tô falando cerimonial, mas aqui no Rio de Janeiro é a casa de festa, e eu nunca É, mais esqueci disso. pois é. Tá certo. Então vocês visitaram 15 casas de festa, 15 15. espaços de festa. Isso que eu já tinha conversado antes, visto foto, peguei os orçamentos e etc. E aí tinha um lugar que eu tinha amado, que era exatamente rústico do jeito que eu queria. E tinha um outro que era um clássico que eu nunca tinha visto antes e que me chamou a atenção, só que estava com orçamento acima. E é a Sim. Janaína aqui do Quartetos que está aqui. E ela falou assim, não desiste não. Vem aqui que a gente vai se conhecer, vai dar certo. Ela me recebeu Legal, né? na sexta-feira, 9 horas da noite. A gente chegou de viagem, já tinha visitado 2 cerimoniais. Passamos, ficamos lá até 11 e pouca da manhã. E aí a gente foi vendo o preço, vendo isso, conversando. O santo bateu. Ela entrou em contato com a decoradora, que é a Patrícia, que está aqui, que é maravilhosa. No dia seguinte de manhã a gente encontrou a Paty, fechamos o negócio. Com a parte de drinks também ela conseguiu negociar. Gente, e aí as coisas foram acontecendo. E aí no sábado a gente continuou visitando, né? Porque era a chance que a gente tinha de visitar. Sim. E o cerimonial que eu mais gostei, que, olha isso, a Paty linda, a decoração dela é maravilhosa. O cerimonial que a gente mais tinha gostado foi o único que eu chamei a Rayane, que é a cerimonialista, para ir. E a gente foi tão maltratado. A gente ouviu, assim, né? Isso me marcou e é uma coisa que eu falo para as minhas noivas. Infelizmente, né? Sintam-se, assim, abraçados e prestem atenção com quem vocês estão falando. Porque, assim, a gente quer vender? Quer. Mas você sabe quem faz por amor, né? A moça chegou pra gente e falou: vocês vão casar no sábado, eu tenho que cobrar uma taxa extra. Aí meu marido perguntou: mas por que essa taxa, né? E aí ela falou: porque eu tenho 52 sábados no ano. E se alguém quiser fazer um casamento para 300 pessoas, eu vou perder dinheiro. Eu acho isso um absurdo e acontece muito. A Quando eu falta de ouvi empatia total. aquilo, e a grosseria que ela fez também com a minha cerimonialista, eu falei assim: se ela fez com você, ela vai fazer comigo, assim, você sou eu, né? E foi o único Exatamente. que foi. No mesmo dia, eu olhei para o Thiago olhou para mim, ligamos para a Janaína do Quartetos. E o lugar é lindo, maravilhoso. Aí vou eu mudar vestido, mudar a identidade visual. Eu mudei tudo, eu só não mudei Mudou todo tudo. o estilo do casamento. Mas você Tudo. sentiu, você teve empatia com a pessoa, você Sim, se sentiu à maravilhosa. vontade. Eu sempre falo, Tainá, eu sempre falo assim para qualquer cliente, de verdade. Eu sempre prezo por uma reunião, agora não presencial, né? Mas por quê? Eu acho assim, a pessoa escolher a cerimonialista, escolher, seja qualquer outro, né, um fornecedor que vai estar no dia do evento, Sim, mas vou falar mais, né, da minha situação, que eu acompanho por um tempo maior, a pessoa tem que ir com a minha cara, ela tem que gostar de claro. mim. Como é que a pessoa vai me atender no telefone, vai ir comigo fazer visita técnica, vai ir comigo ver vestido de noiva, se ela não se simpatiza comigo? Como é que ela É. vai me ligar chorando para dizer: Letícia, está acontecendo isso, se ela não sente confiança em mim, entendeu? Gente, Isso acontece muito. A gente, nossa, eu já muito. cansei de chorar no telefone com noiva. Eu fui uma noiva até tranquila, eu acho, tá? Minhas madrinhas que estão aí podem falar, mas eu acho que foi até mais tranquilo. Mas, por exemplo, aí a importância da cerimonialista, né? Que a gente fez esse pacote assim. Tinha uma feira de noivas, ela foi com a minha mãe e com a minha irmã para me representar, sabe? Ela abraçou o meu casamento, sabe? E Isso aí depois mesmo. teve um caso, né? Aí teve esse caso do cerimonial. E aí, assim, não me arrependo nem um pouco. Eu acho que tinha que acontecer, porque a Que Janaína era bacana. maravilhosa, o Quartetos é lindo. Tinha uma escada que eu falei: meu Deus, eu vou cair dessa escada descendo.
e o cuidado que elas tiveram com a gente, sabe? Então, assim, lá na casa de festas, né? Tinha No lá, cerimonial. no cerimonial, tinha o nosso garçom, que era o Guilherme, que toda hora tava dando água, sabe? Porque meu marido que deu PT, mas então toda hora dava água pra gente, um carinho, um cuidado, que eu fiz até uma homenagem pra ela, botei Titanic pra tocar pra ela, que ela tinha comentado na primeira reunião que era a música que ela mais gostava. Então foi uma Vê forma de só. retribuir. E Isso é muito aí, bacana. a Rai também, a minha cerimonialista, teve um boato que eu fechei o dia da noiva, né? Que o meu marido falou: você precisa do dia da noiva, porque você é muito estressada, você é muito acelerada, você precisa relaxar. Relaxei nada, tanto que eu fui a última a ser maquiada, as minhas fotos estão todas as madrinhas maquiadas e eu não, mas tanto que eu aproveitei. Mas por que que você não conseguiu ser maquiada? Não teve tempo? Não, porque eu Não queria rolou interagir tempo? com todo mundo ali, sabe? Eu falei, não, eu quero sair daqui por último, porque elas iam embora para se arrumar e eu Isso. ia sair direto dali. Meu pai foi me buscar e tudo mais, então eu não queria perder um momento, entendeu? Então, eu falei, depois que todo mundo foi embora, eu vou me maquiar. Foi um erro. Eu devia ter me maquiado. Mas amei, assim, sabe? O dia da noiva. E aí uma pessoa me falou, né, ó, esse salão vai fechar e etc. Exatamente. Eu relaxei por 5 minutos, que foi um momento que eu fiz uma massagem. E depois acabou o efeito. Eu tava agitadaça. E aí virou pra mim e falou assim: esse salão vai quebrar, vai fechar. Aí a Rayane, ela foi lá, conversou pra mim, porque eu não podia ir, sabe? Sim. Então, esse negócio do chorar, né? Pessoa da Isso aqui não tá ponte. dando certo, isso aqui não tá dando certo. A gente não ia ter filmagem, porque não cabia no orçamento. Então a gente escolheu o Pablo, maravilhoso, e a Sabrina, né, para as fotos. A gente se divertiu pra caramba. E ela me passou o fornecedor dela que fez a filmagem do casamento. E aí coube no orçamento. E aí eu falo com eles até hoje, sabe? Então é muito importante Ontem a essa gente figura. conversou sobre isso, né, na live com o Rodrigo, sobre as conexões, né? E como é É. importante isso. Você não, eu sou o tipo de pessoa assim, eu acho que a gente, até uma menina escreveu, né? As pessoas que chegam aonde chegam lá, né? Que almejam chegar no alto, falando de fornecedores, né? Uhum. Não podem esquecer de quando começaram. Então, eu acho Sim. muito legal você estender a mão, mas você também tem que buscar com humildade, com simpatia, né? Se você buscar na arrogância, buscar achando que você é o máximo, cara, isso acaba te fechando portas ao invés de abrir, sabe? Exatamente. Eu E eu penso passei muito muito por nisso. isso. Eu passei muito por isso, porque como o nosso orçamento era limitado, né? A gente tinha esse orçamento. Tudo bem que a gente começou com um, flexibilizou ali. A gente conseguiu ter uma lua de mel que a gente não ia, depois a gente ganhou outra lua de mel, mas tudo foi muito planejadinho. Então, o que eu fiz? Eu entrava em contato com todos os fornecedores, conversava, falava o que dá para fazer, o que não dá e etc. E acabou tudo virando uma relação de parceria, sabe? Então, assim, para mim, o casamento ele foi uma experiência assim tão gostosa, até de autoconhecimento, sabe? O que eu quero? É a minha festa com meu marido. O que eu quero para esse momento, que é um rito de passagem, né? Que a gente Com chama na certeza. psicologia. Que você sai de eu sou Tainá Zanotti Gilberto para Tainá Zanotti Gilberto Cola. Eu sou solteira, eu passo para casada. Então, isso é um rito de Certo. passagem que marca a nossa vida, né? Como 15 anos, como a maternidade, né? E aí eu falava, o que a gente quer então? E ele embarcou numa jornada comigo, Lê, que eu acho que sim, foi fundamental. Depois que a gente brigou e não sei o que vai ter a festa, eu virei para ele e falei assim, amor, eu quero fazer o convite. Eu comprei o papel, eu fiz a arte. Eu já separei, eu não vou mostrar de todos os fornecedores, não, porque eu vou colocar depois, senão vocês vão ficar com ciúmes, né? A Claro. Jana já tá aí, a Paty já tá aí. Mas aí eu fui, encomendei essa aquarela. Eu Linda. falei, eu olhei para ela no Instagram e falei, eu quero. E aí a importância da identidade visual, né? Eu É fui e fiz rosa o e azul convite. marinho, né? Rosa, azul marinho. Foram as cores do Gente, casamento. hoje eu peguei uma paleta de cores para passar para uma noiva. Eu tenho uma noiva que está trabalhando em cima dessa paleta. Olha, se ela quiser Linda, conversar comigo, porque eu linda. peguei. Vamos querer. Não sei se vai dar para ver aqui, não dá para ver não. Não sei se dá para ver essa foto aqui muito bem, mas ó, eu tô de dourado, minha irmã, que era uma madrinha de rosa, e minha mãe e a mãe do meu marido de azul. De azul. Show. Então, que são os hobbies da Maíra, que são maravilhosos. Eu comprei já pijama com ela, é isso que eu falo. Eu comecei comprando um hobby, hoje eu compro todos os pijamas dela. E aí eu fiz o convite, ela fez a arte, tá vendo? E aí eu fiz um curso de caligrafia,
Não sei se dá para ver. Então, eu fiz um curso de caligrafia. Foram todos embaladinhos. Eu imprimi os mini convites. Eu montei o convite. Aí tem aquela questão. Sobre Você o maior coloca o nome... carinho, né? Isso. Você coloca o nome do pai ou da mãe? A gente colocou... Ah, não. Você só coloca se os pais pagarem. Eu falei, não, vou colocar porque são nossos pais, né? Senão a gente não estaria aqui. Gente, você fez eu lembrar de uma situação do meu convite. Faltou a palavra filhos. Minha mãe vai lembrar se ela tiver aí. Porque ficou o nome dos meus pais, o nome dos meus sogros, e aí diziam, convidam para o casamento de Letícia e Luiz Fernando. Aí quando eu cheguei no dia, cadê os filhos? Eu Eu não sou botei filhos, fui até checar. Eu falei, mãe, agora já foi. Todo quem vai ser convidado sabe que eu sou tua filha. Exatamente. Mas Você falou sobre isso, eu lembrei dessa eu situação. gosto do convite, né? Porque assim, eu fiz ele aqui uma arte, que foi essa primeira arte, e eu que montei, tá? Eu encomendei essa parte aqui de fora e tal, Sim. montei isso aqui para a pessoa poder abrir, e aqui do outro lado tinha o convite, né? E aí eu escolhi o papel, minha irmã foi comigo na papelaria, a gente pegava um papel, pegava outro, não sei o quê. Mas sabe o que é isso também? É o que eu falo, que hoje as pessoas, eu acho que até mesmo os profissionais, hoje eles percebem como é importante esse dia e se dedicam mais a esses detalhes. Com Quando eu fui certeza. fazer o meu convite, tipo assim, a pessoa em nenhum momento eu me mostrou ali, ah, não, é isso aqui mesmo, tá o nome aqui dos pais. Em nenhum momento ele olhou para mim e falou assim: você não quer acrescentar de seus filhos, sabe? Era de repente, Exato. eu era uma pessoa, eu era leiga na área de casamentos, eu não sabia nada, entendeu? Então, Eu também, assim, tá? Desculpa te faltou, né? interromper, mas eu tinha o ateliê, eu acompanhei casamentos e etc. Mas na hora que eu fui parar para fazer o meu, eu tava igual você. Eu tava assim, o que que eu faço agora para mim? Exatamente. Né? Como é importante ter alguém ali nos dando esse auxílio, né? Por isso Com que eu certeza. busquei essa não é uma profissão, né? Porque esse serviço, né? De levar para o cliente esse cuidado, né? De chamar É, atenção para detalhes. Hoje, até conversando com uma noiva que casa em janeiro, a gente estava. Ela também tem muita pegada do rústico, né? O estilo dela é rústico. Mas ela estava muito centrada no rosa e no azul marinho, no rosa e azul marinho. Falei, não, vamos conversar sobre a paleta de cores para ter algo harmônico, né? Para a gente não fugir da, porque senão daqui a pouco tu tá num rústico aqui, aí tu pincela para um clássico rosa aqui. Não, você tem que ter esse cuidado. Aí ela, é. poxa, Lê, eu não tinha pensado, né? Que legal. Então, assim, a Se gente você quiser até precisa. me envolver para conversar com ela também, porque foi exatamente isso que aconteceu. Eu casei num lugar extremamente clássico, com lustres gigantes, maravilhoso lugar. E aí eu falei, aí eu fiz o convite porque eu gosto do papel vegetal, eu queria uma coisa mais simples e intimista. Aqui eu já Sim, comecei passando a primeira mensagem, que é o que você está falando. sim. Quais as cores? As cores me escolheram, Lê. Na hora que eu vi essas imagens, essa flor, né? Essa aquarela, eu falei, é isso que eu quero. Mas eu preciso dar uma quebrada. Aí eu botei o dourado ou o bege ali no meio. E eu saí trabalhando com essa paleta de cores para tudo. E aí, quando você fala do rústico, por exemplo, eu falei, eu gosto, né, do ateliê. Aí, o que que eu fiz? Eu gosto muito de pensar, por exemplo, o que que as pessoas vão usar. Então, também priorizar, né? Porque se eu tenho X dinheiro para gastar, por exemplo, com os meus padrinhos, ou eu vou fazer isso com bebida. Então, assim, minha madrinha me deu a bebida, que é a cara dela. Um amigo do Thiago trouxe do... Então, assim, a gente foi pegando, era free shop, não sei o quê. Aí, para as madrinhas, eu fiz uma pulseirinha assim, com a inicial de cada uma. Que Dei um lindo. hobby. Para os padrinhos, eu dei a gravata, que eu também fiz amizade com a Naela da Gravataria Vamier, que é ótima, sabe? Essa aqui é da Luna B. E da identidade visual que eu falo, ó, isso aqui é o nosso porta-passaporte. Olha como eu uso até hoje. Então, as pessoas acham que não dão, às vezes, uma atenção, mas Que acham que é é algo o que cria, desnecessário e não é, né? Porque não é? você É leva a ali, marca. É exatamente, a é a marca do marca. casal, né? Exatamente. E Desse as madrinhas próximo passo de adoraram. vocês. As madrinhas adoraram, sabe? Assim, poxa, receber isso e tudo mais. E aí elas davam uma dica aqui, uma dica ali, umas participaram mais, outras menos e tudo mais. Então, mas foi um momento muito gostoso, sabe? Um momento muito, muito especial. E mais uma coisa que eu queria falar, que eu não sei quem vai se identificar aí, que foi o seguinte, o pré-casamento. Que aí eu acho que você vê a noiva mais nervosa, né?
A gente viajava na quinta-feira, casamento no sábado. Eu tava tranquila. Inclusive, ó, eu já tava com meu topinho de bolo, que eu sou apaixonada, que depois eu vou Que deixar aqui também, amor, ó. Por isso que eu falo, Tainá. ó, é a Que nossa lindo. cara, É a tá cara de vendo? vocês. Olha ali É os o Netflix, é o cachorrinhos. ateliê, esse aqui é o Paçoca, Tchuca, meu marido no celular o tempo inteiro e tudo. Isso aqui foi a representação da gente, Que né? legal. E aí o que acontece? A gente havia. E eu casei de sapato azul. Tá? Eu tô até de sapato azul aqui, ó. Que o fornecedor, nesse meu parceiro, ele teve cuidado até de Ele fazer fez isso. todos os detalhes, né? Exatamente. Então, e a Patrícia, da Oi, decoração, João. ela O me João deu. chegou. Ela me deu o buquê. Ela fez o buquê para mim maravilhoso. Ela me deu a decoração da igreja, sabe? De tão próximas que a gente ficou. E aí eu dei também, eu tinha comprado um monte de coisa da China, que eu queria aquelas luzes de, aquele fio de luz de LED, etc. E deixei tudo Aham. para ela depois e hoje ela usa, sabe? Então é muito legal essa troca. Mas a gente, para viajar, a gente já assim, a gente viaja quinta-feira. Eu tava no meio de uma reunião de metas por vídeo. O Thiago começou a dar um chilique. Um chilique, Lê, um chilique. Por mim eu não casava, o casamento é seu, o casamento não vai ser meu, e que não sei o quê. Aí saiu eu ligando pra Rayane, que era minha cerimonialista. Ray, conversa com o Thiago, porque senão não vai ter casamento. Ou então eu vou fazer uma festa com tema de casamento e eu vou. Pro irmão dele, não sabia mais o que fazer, ele deu um chilique. Thiago, tem que puxar sua orelha aí, Thiago. Não, ele deu um chilique que eu não sabia o que fazer. Então eu no meio da reunião, com ele dando um chilique, eu viajando no dia seguinte, tudo pronto. Falei, quer saber? A última Nervosismo mensagem que eu puro, mandei né? para ele foi assim: vou fazer uma festa temática de casamento. Você está convidado se quiser ser o noivo. Foi assim. Curta e grossa, objetiva. Exatamente. E aí, por exemplo, o vestido também que eu troquei foi estresse, menino. Você não tem noção. Eu que fiquei nervosa com, O com ele, noivo. porque o tempo inteiro ele tava na calmaria. O negócio para ele era o dinheiro. Se tava controlado, se tá dentro do orçamento, tá bom. Mas aí quando Chorou. ele viu tudo pronto, né, E prestes a ó, acontecer, chorou na hora de entrar na igreja, que não ia coisa chorar. boa. E aí, Que assim, legal. quando aí a gente virou e falou assim, então beleza. É, a gente tava sério, é sério, sogra, eu li aqui, sério. Olha, eu foi a coisa mais engraçada, porque quando ele deu esse xerique, o Fábio, eu não sei se tá aí ainda. Eu falei, Fábio, liga pro seu irmão, porque não vai ter casamento, sabe? Você tenta correr, vocês sempre tentam, Eu lembro muito da cena quando eu entrei na igreja. A gente não teve filmagem também não, né? Só tive foto. Então, no Também tem fim, uma eu questão. consegui ter a filmagem Não, por eu causa da não tive. cerimonialista. Mas eu lembro, eu acho que se tivesse, era uma das coisas que mais ia aparecer. O Fernando, ele estava em pé, né? Obviamente, mas ele fechava e abria a mão, nervoso, sabe? E aí eu entrando na igreja só me chamava a atenção a mão dele, abrindo e fechando. Não, o nosso foi engraçado que ele entrou chorando com a mãe, né? E ele me contou depois, mãe, como é que eu faço pra parar de chorar? E ela falou, deixa fluir. Deixa Mas fluir. eu na cara do padre, gente, olha, eu juro, eu não vou pro inferno, porque eu falei com o padre um dia antes, quando a gente se conheceu. Eu falei, olha, quando eu tô muito nervosa, eu começo a rir. Na hora dos votos, de um olha pro outro, o Thiago, ele ficava assim, Thiago, aceito. E eu fazendo umas caras, segurando o choro, e eu assim, de repente eu dei uma gargalhada na igreja e todo mundo riu. E o irmão dele fala, o Thiago fez metade da igreja chorar de emoção e você chorar de rir. Não Mas é virou um meme, momento não, muito né? gostoso. Hã? Não virou Não, meme, né? não, mas eu acho que vai virar, né, Miriam? Vamos fazer um meme disso, porque ela é minha madrinha e tem a voz dela também, porque ficou muito engraçado. E eu vou pegar a filmagem semana que vem. Eu mando esse trechinho depois pra você, mas foi muito bom, sabe? Foi muito. Tipo, Você tava falando, né, do seu dia de noiva. Isso foi uma das coisas sim, também que na minha época não existia, né? O dia da noiva. Eu me arrumei em salão, sim. mas um salão que tinha outras pessoas lá fazendo cabelo também. Mas a minha madrinha, nós tivemos 3 casais, foram 6 casais ao todo, né? Mas eu tive uma que me acompanha sempre, assim, né? Que foi madrinha mesmo, né? Aquela que me ajudou muito no dia.
E, gente, eu me estressei muito com ela, assim, a gente passou o dia de picuinha por conta disso, do nervosismo. Aí a gente brigava, a gente ria, a gente chorava, mas foi muito bom. Ela estava agora há pouco aqui, não sei se Catiúcia ainda está aí, mas ela foi daquela madrinha que me acompanhou no meu dia de noiva, né? Não deixou de ser, mas num outro estilo, né? Um estilo É, salão mesmo. é. Mas Mas é duas tão coisas bacana. e duas coisas assim, por exemplo, eu tinha um vestido, minha mãe acompanhava por vídeo, minha amiga, minha cerimonialista, era um monte de celular, todo mundo vendo, né? Mas o Thiago, ele foi comigo para escolher o vestido também. Nada tradicional, mas o que eu pensei? Se eu vou me vestir para ele, eu não tenho nem ideia, né? Ele não viu depois das reformas, né? Porque eu dei uns ajustes, né? Sério? Acabei comprando o vestido porque o nosso projeto é todo ano a gente fazer, quando fizer um ano, a gente não pôde fazer esse ano por causa da pandemia, tirar as fotos, ele com terno e eu com vestido. E porque o atendimento deles foi maravilhoso, que é a Flor das Laranjeiras aqui em Niterói. Porque o outro Aham. lugar que eu tinha ido, de novo, não Não tinha foi. Não era para história, eu ser, amei. né? Eu amei e etc. E o que você falou agora também foi muito importante, que é a escolha dos padrinhos. Então, assim, eu tive 16 casais. Mas de 100 pessoas, eram pessoas muito próximas. Então, eu tive Sim. 16 pessoas, 16 casais, né? E foram pessoas que foram fundamentais, porque são as pessoas que vão te falar a verdade, que vão te ajudar. Uns se envolvem menos, uns se envolvem mais, aí é da personalidade, né? Mas tem sempre aquela que é o braço direito que você tá no meio do negócio e fala, vai lá não sei aonde, pega não sei o que para mim, vou. Né? Ou Você então, teve recusa de madrinha e padrinho ou não? não. Não, o que Eu aconteceu foi que tive. dois A casais careta. É, dois casais tiveram um filho um mês antes e não puderam ir. Mas É uma recusa não. Como é que situação foi? complicada. Como é que foi É, para não, você? eu somos amigas até hoje, eu super entendi ela na época, mas eu convidei ela, né, e não o namorado dela, que eu não tinha uma relação com o namorado, e aí ela optou por não aceitar por conta do namorado. Não, eu já Então, fui madrinha sem mas Tiago. assim, é uma das coisas, Tainá, é uma das coisas muito comuns, sabia? Isso, então, nos últimos 2 anos passados, eu fiz encontro presencial com todas as minhas noivas, né? Aqui na Ilha do Governador, foi muito legal. Então, O assim, próximo eu nesse vou de dia, intrusa. se Deus quiser, eu sempre falo sobre isso. Não escolham madrinha se não for uma pessoa que conhece vocês e que vocês sabem que vai estar ali. Madrinha não é para dar presente bom, Não, entendeu? Madrinha e padrinha é aquela pessoa que pode entrar na tua casa, meter a mão na porta e levantar vocês do chão. Eu penso isso dessa aí forma, sabe? Eu também. acho que é uma pessoa que é escolhida para ter acesso à vida do casal. Tem acesso à vida do casal? Ótimo. Então, assim, quando ela me recusou, na verdade, eu não vi como algo negativo. Eu pensei assim, bom, se ela não aceitou é porque ela não é uma pessoa que vai ter essa abertura e realmente nós não temos. A gente se dá super bem até hoje, mas a gente perdeu muito a proximidade. Então eu fico pensando, se ela tivesse sido minha madrinha, as coisas não Exato. teriam mudado, a gente teria se distanciado igual. Então É importante. é complicado, assim, tem que ter uma. Eu acho que as pessoas, os noivos, eles têm que centrar mais no, não na quantidade, e sim na Exato. qualidade, né? E tem uma coisa engraçada que a Priscila, ela Tainá, não vou tá. te cortar. Eu vou te cortar porque a gente falta, tem 5 minutos para nossa live acabar. Tá, vou contar a última história então. Porque assim, a Priscila, que foi minha madrinha, ela foi a primeira do grupo ali a casar. E aí eu fiz as caixas de padrinho para ela, e eu ia, né, com tudo. E eu fui madrinha sem o meu namorado da época. Oi, Ana. Eu sem meu namorado da época, numa boa, fui madrinha. Ela não escolheu cor de vestido, mas eu sabia que ela gostava de roxo, eu botei o roxo para ela. Né? Eu também não escolhi para as minhas madrinhas, porque como era um Sim, destination wedding, eu não queria que elas gastassem dinheiro. Mas se eu sim. pudesse, eu teria colocado uma paleta rosa. Tudo bem. Ou azul. Mas, então, assim, ali foi o primeiro contato que eu tive com o casamento. E essa minha amiga é minha amiga desde a escola. E eu passei com ela a fase do namoro, noivado, que eu fiz também para ela, todo noivado, decoração e etc. Foi aí, mais de 10 anos, que surgiu o ateliê,
que o nome Ateliê da Tatá foi dado por duas madrinhas minhas no Outback, a gente conversando como é que seria o nome, pra você ver como é que é, né? Legal, E aí eu né? passei com ela, né? Pelo casamento e pelo momento dos filhos, ela já tá no terceiro filho e tudo mais. Então, são essas pessoas que você sabe que, como você tá falando, né? Vão estar ali pra gente. Então, a gente já tem mais de 15 anos de amizade e olha quanta coisa a gente passou. Então, isso é Exatamente. muito importante Muito também. importante. Saber escolher, né? É saber Exato. escolher os fornecedores, saber escolher os padrinhos e saber escolher os convidados. Porque também tem convidado que às vezes você chama porque chamou. Não dá aquela importância, né? Não Exatamente. é, eu digo, a gente, como você falou, o Thiago, ele tinha a preocupação dele no gasto do dinheiro porque pensava, as pessoas vão sair falando. Isso, Não, isso aí era a mamãe. infelizmente, O foi Thiago era sua pelo mãe, dinheiro, desculpa. é a mamãe. É, eu cortei as duas. Infelizmente, isso sempre vai ter, sabe? Isso aí sempre vai ter alguém que vai estar lá abraçado em você, dizendo assim: nossa, que lindo. E você virou as costas e a pessoa vai dizer: ah, não sei o quê. Enfim, mas a gente não tem que fazer, não tem que realizar os nossos sonhos por conta dessas Exato. pessoas. A gente tem que realizar por nossa conta. Então, assim, eu Eu morro de amei. vontade de comemorar bodas. A gente pensou em fazer nos nossos 10 anos, não aconteceu, a gente optou por viajar, porque quando a gente casou, a gente também não teve uma lua de mel específica, a gente viajou 2, 3 meses depois, né? Mas não foi aquela viagem de lua de mel, a gente acabou indo viajar para casa de parentes em outro estado. Mas foi, a gente fez passeios, foi legal, mas não com um intuito. Então, 10 anos a gente acabou curtindo uma lua de mel, já com o filhote, né? Tava com 4 anos, mas a gente curtiu Eu vi a bastante. foto. Então, assim, a gente quer muito fazer, e eu almejo com 15 anos, eu quero muito fazer nem que seja uma renovação lá na igreja onde a gente casou, sabe? Com alguma comemoração depois. Eu acho que eu vivo isso me inspira, isso me faz feliz, sabe? Eu digo para ele, eu acho que isso renova, sabe? Realmente renova as Renova. as nossas vontades, assim. A gente vai ter as nossas bodas ano que vem no quarteto, de novo ali para quem, né, para os Que mais íntimos, ótimo. a gente vai ter. Todo ano eu quero essa festa. Não foi... Eu comprei o vestido para isso. Tainá, quando a gente cogitou essa live, quando a gente conversou, a gente pensou em falar de casamento de A a Z, né? A gente acho que a gente chegou ali na letra M e faltam 2 minutos para se encerrar aqui, infelizmente. Vamos marcar outro bate-papo para a gente vir para cá outro dia, vamos? Adoro. Eu Vamos só na não vou semana. dar continuidade por conta da Baby. Luísa daqui a pouco tá me gritando, então assim, Ah, uma tá hora para bom. mim é o máximo para eu ficar longe, né? Tá Senão ela bom. vai invadir Vocês aqui. acham, gente? Semana que vem, então, a gente vai de live Vamos de marcar de novo? novo para a gente dar continuidade, Vamos. porque tem muita coisa que faltou falar, tanto de Tem. sua quanto nós. Só para Sim. finalizar Você é aqui, dois maravilhosa, né, minutinhos. Lê? É muito leve falar com você. Só para finalizar, Tainá, porque a gente colocou lá que haveria um bônus, né? Na nossa live. O que que acontece? Quem tiver aí interessado, que vier assistir nossa live e estiver em momento de planejamento de casamento, quiser conversar com a gente, até sexta-feira a gente vai estar dando desconto em alguns itens, né, que a gente trabalha, certo, Tainá? Então, Certíssima. só entrar em contato com a gente e falar assim: ah, assisti a live de vocês e tal, que a gente vai fazer aí alguns descontinhos com relação aos nossos serviços. A Ateliê da Isso aí. Tatá vai estar marcado aqui no Instagram, vou salvar a live. E o meu, né? Aí a Madruga, que eu já sou conhecida como Madruga, não É tem Madruga, foi assim jeito, que eu mas te eu amo conheci. meu nome. Às vezes me perguntam, né? Por que Madruga? Gente, é meu nome. Eu amo meu nome, Letícia Madruga. Tainá, um super beijo, tá? Obrigada aí Obrigada. pela Até semana que atenção. vem, então, né? Até semana que vem. Vamos deixar combinado aí, a gente vê qual é o melhor dia. Depois a gente avisa o pessoal aqui para a gente continuar nosso papo sobre casamento. Tá. E eu vou colocar durante essas semanas, até a nossa próxima live, os meus parceiros. Tá, Ah, o joia? Jeff, conheci numa feira de noivas. É um Jeff fotógrafo também. Tem uma foto dele maravilhoso. linda. Quer dizer, ele tirou uma foto Maravilhoso. minha linda. É, legal. Você vai vinte e deixar sete salva, segundos. né? Vamos fazer uma foto aqui, ó. Vamos Vai. fazer uma foto. Tem que desativar os comentários, senão eles ficam aparecendo.
Ih, não vai dar tempo. Peraí. Fica aí que eu vou tirar. 1, 2, 3 e já. Foi. Gente, beijo. Obrigada por mais uma Beijo. presença. Amanhã aqui no canal tem mais, viu? Estilo